Olá, você está no podcast Café com Palavra, aqui do Ministério Elim, região sul, e nós vamos bater um papo hoje aqui sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiência emocional. Então, acompanha com a gente aí, eu tenho certeza que você vai gostar demais. É isso aí, pessoal. Agora estamos aqui ao vivo pelo Instagram e gravando aqui mais um episódio do Café com Palavra. O pessoal do Instagram vai pegar... Legal, né? Vão pegar a gravação já em primeira mão, né? Pelo menos um pedaço aqui do Café com Palavra vão estar acompanhando. Nós vamos conversar então aqui, tá comigo o pastor Zait e pastor Arnaldi, o nosso atleta de Cristo aqui do nosso grupo. Olha aí, dá um alô aí, pastor Arnaldi. Como é que tá a sua vida de atleta? Tá vendo aí, né? Funcionando? Estão me bulinando. É outro nível. É outro nível. Tô tentando ficar galáctico. Tá ficando galáctico. Pastor Zait, e aí, como estamos? Estamos bem. Tudo sob controle? Tudo sob controle. Crente ainda. Crente ainda? Crente ainda. Aleluia. Esperando Jesus voltar? Esperando. Pronto. Então vamos lá, vamos que vamos. É isso aí, vamos lá. Vamos bater o nosso papo, o nosso tema hoje, fé cristã, fundamento bíblico ou experiência emocional? E nesse vídeo, de forma específica, nessa parte do nosso programa aqui, nós vamos falar sobre o seguinte: a Bíblia é a regra de fé e prática do cristianismo, sim ou não? Então, eu quero começar lendo o nosso texto aqui de 2 Coríntios 4:3, né? Que é assim, 4, 13 e 4, né? Eu vou até o 5, na verdade. Eu acho que o 5 aqui também é interessante. Olha o que diz lá. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ok, aí vem o 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pedro, você tem como acompanhar aí também a rede social, o Instagram? Tem não, né? Tá, alguém me ajuda aí, acompanha aí. Eu tô vendo de cá também, mas assim, caso eu perca, porque às vezes o pessoal que estiver acompanhando pelo Instagram ao vivo, quiser fazer perguntas sobre o tema aqui, tá? Podem ficar à vontade, façam perguntas e a gente vai procurar aqui, tá? Respondendo também. Vamos, né, caminhar juntos aí, tá? Então, vocês têm aí podem participar conosco, vamos junto aí, tá? Então você que está acompanhando a gente aí ao vivo, quiser fazer sua pergunta, quiser trazer aí a sua palavra né, pode falar conosco. Vamos lá. Então vamos começar, pastor Zait, vamos começar a bater esse papo aí. A Bíblia é a regra de fé do cristianismo? Sim, não? O que você diz disso aí, pastor? Bom, teria que ser, né? Teria, né? Tem que ser, né? Tem que ser. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática, com certeza, porque senão a gente vai basear a nossa fé em quê? Sim. No achismo. Aí é a experiência, né? Na palavra de alguém que diz conhecer a Bíblia. Sim. Né? Primeiramente, a gente tem que se colocar na posição de que é discipulado por Jesus, né? Porque ele não veio só com o propósito de perdoar os nossos pecados, mas de nos tornarmos
pessoas que podem praticar o que ele podia para se tornarem filhos de Deus. Sim. Né? Então ele veio dar esse caminho de ajuste para a gente, que saímos da rota, né? E por causa do pecado, e poder então, como homens, conseguir chegar à estatura de filhos de Deus, né? Chegar a essa maturidade, a ter práticas que possam nos identificar como filhos de Deus, porque ele mesmo, como homem, ele se reduziu, né, a forma de homem e experimentou todas as aflições, as tentações, todo tipo de intempéries da vida aqui, mas lutou contra o pecado, né? Rejeitou o pecado, e ele vem nos ensinar isso. E a sua palavra, né, é a base de todo o Evangelho e do Novo Testamento, né? E ele diz que não veio revogar a lei nem anulá-la, mas cumpri-la. Sim. Então, nele se cumpre o Antigo Testamento, e ele traz a nova lei, né, com renovações nela. Sim. Para que a gente possa seguir, né, a lei da graça. Mas assim, a palavra é a fundamentação, e ele próprio se diz ser a palavra, né? Se nós pegarmos o primeiro capítulo do Evangelho de João, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é Jesus Cristo, e ele é a palavra, né? Então não tem como fugir da Bíblia, da palavra de Deus, como fundamentação para nossa fé, para que nós possamos... É ilógico, né? Pensar ilógico. Dessa forma, né? Não existe fé sem a palavra. Sim, né? Sim. Não há como construir a nossa crença em Deus, um sistema doutrinário de crenças, de dogmas, de regras de fé e prática sem estar baseado na palavra de Deus. É delírio. É isso aí. Pastor Arnaldo, e aí, pastor? É possível? A Bíblia é a regra de fé do cristianismo? Existe uma outra maneira de viver o cristianismo que não seja por intermédio da orientação das Escrituras? Como o pastor Zaid falou aí, pastor, eu vejo muito que essa questão dessa fundamentação, né, ela traz esse sentido. Como, né, crer se não há entendimento, né? Então nós precisamos estar por uma base. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Né? Então Jesus ele traz isso de uma forma muito clara. Então nós precisamos entender e compreender as Escrituras como essa regra e prática de fé, né? Tem pessoas que se baseiam no emocional. Sim. Né? De experiências, aquele arrepio e tudo, e faz disso uma base para, né, adquirir ali, quem sabe, experiências, né? E a Bíblia ela não vem para nos dar experiências, ela vem para nos mostrar, né, um caminho mais que excelente. Então, a Bíblia sempre foi e sempre será, né, a nossa bússola, né, de alimento para esse ambiente de fé, de crença, né, e de vivência, né, de prática. Eu acho muito interessante a colocação que o texto bíblico nos oferece, porque ele vai falar acerca da questão da sã doutrina, né? Então a gente observa Paulo falar para Timóteo: olha, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, bom, de que maneira uma doutrina ela pode ser construída? Como uma doutrina é construída? Como uma doutrina ela pode ser estabelecida? Existe a doutrina que pode ser estabelecida via oral, né? É aquela tradição oral que é transmitida, mas você concorda comigo que a tradição oral ela é mais suscetível
a um processo de falha, até mesmo de se perder, não é? Enquanto a tradição escrita, ela tem muito mais possibilidade de ser preservada, correto? Então, esse para mim é um dos elementos mais relevantes que trazem o entendimento da preocupação da parte de Deus em que os escritos bíblicos, né, as cartas, os evangelhos e tudo isso ficassem registrados, porque a tradição escrita ela teria muito mais possibilidades, né, de se manter íntegra do que uma tradição oral, né? A tradição oral ela é mais complexa, né, de ser guardada. Então, assim, a Bíblia ela tem todo o seu selo de autoridade, de autenticidade. A gente podia gastar um tempo aqui falando sobre, né, sobre o selo de autoridade da Bíblia, sobre a sua sobrenaturalidade, etc, né? Porém, enfim, né, eu penso o seguinte: como regra de fé, como regra de conduta, né, de vivência, de realidade acerca da fé cristã, é impossível descartar a Bíblia. Tem como, né? Não tem como a gente pensar no cristianismo, pensar na fé cristã ignorando a Bíblia. Não dá. É inconcebível, né? Não dá. Como que a gente vai definir ou entender, né, como esse processo de relacionamento com Deus, de vivências espirituais e etc., como entender essa realidade toda, né? O que seria do processo da nossa vida cristã sem a Escritura Sagrada, sem os textos bíblicos? Não tem como. Eu sigo Jesus, mas não sigo a Bíblia, né? Que tipo de procedimento é esse na nossa vida? Não tem como. O próprio Jesus, ele citava os textos bíblicos, né? Ele veio através do acompanhamento das profecias que estavam no Antigo Testamento. Sim. Né? Ele veio para cumpri-las e ele mesmo citava porções do Antigo Testamento quando ele fazia as suas ministrações ao povo. Então, assim, é muito tendencioso a essa perspectiva das pessoas de dizerem que eu sigo Jesus, mas não a Bíblia não. A Bíblia não, né? O que está por trás disso, né? O que está por trás disso, pastor Zayt? Ajuda aí. Essa é uma fala interessante, né? Sim. Eu sigo Jesus, mas não sigo a Bíblia. E aí? O que está por trás disso, pastor Zayt? Fala para nós. Então, do que as pessoas estão com medo, né? Essa é a palavra, hein? Do que as pessoas estão com medo? Estão tentando se desviar do quê? Do quê? Porque a palavra de Deus, o que ela faz? Ela combate o pecado e ensina sobre a santificação. Sim. Né? Que a santificação é uma prática que nos aproxima de Deus, nos torna pessoas que podem se aproximar de Deus, porque Deus é santo e Ele exige que aqueles que se aproximem dele estejam puros, né, limpos de todo o pecado. E a palavra ela vai bater forte no pecado o tempo todo. Todos os textos de todos os livros vai dizer para arrepender, para se converter, para mudar de vida, ser nova criatura, e abandonar qualquer tipo de prática de pecado, seguir uma vida de tomar a sua cruz, né? Negar a si mesmo, suas vontades, paixões, desejos desenfreados da carne, né? E seguir para uma vida fazendo a vontade de Deus e não a própria vontade. Então, é isso que as pessoas estão com medo? Com medo, né? De agora vamos deixar a Bíblia de lado porque ela está batendo muito forte na minha vontade, naquilo que eu quero fazer, né? Mas não condiz
pegar os textos bíblicos, ele vai dizer para eu não pecar, não falhar nessa área, e a minha vida tá torta, né? Não tá condizente com a palavra de Deus, então não. Eu digo que eu sigo Jesus, mas a palavra não. Pois é. É uma contradição muito grande, né? Esse pensamento. Porque quando você fala em questão de regra de fé, se fala de algo que precisa ser seguido, né? São normas que você precisa atuar dentro delas. Sim. São regras. Né? E nós temos uma mania muito feia de não sabermos lidar com essa ação. E eu vejo que hoje, nos dias que nós vivemos, pastor, essa palavra de Paulo a Timóteo, ela é muito pertinente. Por quê? Porque hoje a gente vê boa parte desse cumprimento de direcionamento a qual Paulo está dando ao seu filho Timóteo, para que ele permaneça nesse ambiente, para que ele não seja tomado, né, por falácias, por enganos. E hoje a gente vê isso a palavra sendo diluída, né, numa facilidade muito grande. A gente vê aí um caba novamente aí abrindo brechas aí para querer estabelecer suas próprias vontades, seus próprios desejos, né, falando da questão da inerrância da Bíblia. Sim. Dizendo que a Bíblia ela não é inerrante, né? Dizendo que a Bíblia ela contém erros, que a Bíblia ela agora para fundamentar o quê? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós vivemos em pleno século 21 e nós precisamos nos adequar a essa realidade, né? Por quê? Porque as pessoas elas não querem seguir uma regra, um princípio. Sim. Quando Paulo fala sobre a sã doutrina, fala de algo saudável que traz princípios. Sim. E quando se fala de princípios, aí é onde a gente percebe que se toca, né? Porque é onde eu preciso sair da minha zona de conforto e me colocar em uma posição a qual eu não estou disposto, a minha carne de forma alguma está disposta a se submeter, né? Então a gente vê essa diluição, né, da doutrina, né, da doutrina bíblica, não é perdendo força, não digo nem perdendo força, né, mas sendo aí difamada por ações de homens que usam a Bíblia em benefício próprio, aonde isso aqui nos serve, isso não nos serve. Não, isso aqui nos traz base, isso aqui não nos traz, né? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então como Paulo diz, é como comichão mesmo, sabe? É insuportável de se ouvir, né? Você vê um mosquito no ouvido, você já fica agitado, né? Quem nunca foi dormir e o mosquitinho ficou não deixando de você dormir, porque é irritante, é algo. Então a sã doutrina, ela aos ouvidos dessas pessoas que desejam e tem esse enfado, esse anseio pelo pecado, a sã doutrina ela traz incômodo demais. Então, assim, pontos importantes a se falar sobre a questão aqui da sã doutrina, né? Primeiro, a importância da tradição escrita, que é a Bíblia, né? Que é as Escrituras, como isso é importante, como isso é relevante. Segundo, que essa doutrina, ela é exatamente o aspecto que fundamenta, né, a nossa fé, a fé cristã. É inconcebível, né, a ideia da fé cristã se desconectada da doutrina bíblica. É uma coisa que não tem pé nem cabeça. Como assim, né? Então, fé cristã, ela está alinhada ao princípio da revelação vinda da Escritura. Então, a Bíblia é a regra de fé? É a regra de fé, sim. Não tem como não ser, né? É ela que norteia o meu comportamento, é ela que nos narra a vontade de Deus, os valores dele, os princípios que ele tem. É ela, né, que estabelece em nós, né, o
o alvo que o Senhor ele quer nos dirigir, para onde ele quer nos conduzir, qual é a direção, qual é o destino, né? Então é a Bíblia, não tem como a gente ignorar a Bíblia e falar, não, a Bíblia não serve, ela não fundamenta. Outro ponto aqui para a gente poder falar, a Bíblia ela tem parcialmente toda a revelação. É outro ponto que eu ouço muito. Porque tem aquela galera que é mais radical, né? Os xiitas da fé aí, né? Que não, a Bíblia ela não é fundamento de regra e prática, né? Vamos fazer igual a gente... o pastor Arnaldo bem citou aqui, né? A gente precisa... como é que é? Reinterpretá-la, ressignificá-la, isso, atualizar ela, né? etc. Tem a galera que é radical, descarta a Bíblia, ela não tem esse papel, ela não está nesse lugar. Mas tem uma galera mais moderada que diz, não, ela até tem, mas ela não é a única proposta. Ela é algo ali que a gente precisa ouvir, ler, estudar a Bíblia, mas ela não tem todas as respostas. E aí, pastores? A Bíblia tem todas as respostas, ela se comunica com o nosso tempo, com essa fase contemporânea que nós estamos agora, ela traz realidades para cá, não traz? E aí, pastor Zait? Como que a Bíblia se comporta nos dias de hoje? Bom, eu vou dizer que a Bíblia não tem todas as respostas para quem quer agir com malandragem. Boa. É boa, essa foi boa. Quem quer dar o golpe, entendeu? Quem quer dar o golpe. Viver a vida dupla, né? Não se decide, né, por uma vida em querer ser discípulo mesmo de Jesus e uma vida daquele que só quer ir atrás do pão, né? Do Sim. que Jesus pode dar. Sim. Né? E dessa forma, né, é uma pessoa que tem uma perspectiva que quer alimentar a sua alma, os seus desejos. Então não tem resposta para essa pessoa mesmo. Verdade. Ele vai procurar um meio de estar, vamos colocar um exemplo, estar casado, mas ter um relacionamento extraconjugal. Sim. E está lá no meio da igreja, né? Não estou servindo a Deus. Tá, né? Tudo bem. Tá tudo bem. Então a Bíblia não tem resposta para essa pessoa. Ou não vai ser aquele que queria, né? Não vai ser aquele que queria. Ou ele vai fazer interpretação própria da Bíblia, né? Não vai gostar muito, não. Que nem o irmãozinho lá, de Oséias, né? O pastorzinho lá querendo pegar a irmã do... Aí fez a interpretação própria, tomará a mulher e adulterará, né? Adulterará com ela, né? Ó, o comentário aqui do Samuel aqui, ó. Todo homem... Samuel, estamos com saudade de você, viu, Samuel? Queremos Samuel aqui no Café com Palavra, né? Tá sumido, hein, menino? Volta, Samuel. Samuel tá recuperando aí do Covid, graças a Deus. Ele, minha madrasta e o meu pai já estão recuperando, já estão... Deus é bom. Glória a Deus. Ele trouxe aqui, ó. Todo homem precisa conhecer sua história para enxergar seu propósito. Ó, todo homem precisa conhecer sua história para enxergar seu propósito. Se você não se fundamentar na Bíblia, terá que se submeter a outra fonte. No caso, na história que os homens contam, né? Então, de fato, todos nós vamos precisar de alguma fonte para construir a nossa ideia sobre Deus. É ou não é? Interessante esse ponto. Porque, de fato, bom, eu quero me relacionar com Deus. Ok. A partir de que ponto de vista você vai fazer isso? Né? Quem vai nortear essa relação? Você? Outras pessoas? A cultura do momento? A cultura dos nossos dias hoje, ela fala muito sobre uma religião social, né? Uma religião que tem que ser inclusiva, ela tem que se comunicar com a ideia progressista dos dias de hoje. Segundo a necessidade da sociedade, né? Esse é o ponto, né? Vamos até... estende um pouco nesse ponto aí, pastor Arnaldo. Esse é o ponto que eu tô falando aqui. É uma religião que ela tem que servir às demandas da sociedade
mas não naquilo que o pastor Zay estava falando, de buscar uma resposta de Deus, cuja Bíblia não vai dar a resposta que não seja a vontade de Deus. Então as pessoas estão buscando uma resposta que corresponda à expectativa delas dentro dessa realidade natural que elas querem. E aí? Eu vejo isso, pastor, como o desejo do ser humano de preencher as suas próprias demandas. Então eles se baseiam em suas necessidades e eles querem fundamentá-las por intermédio da palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem um poder extraordinário. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo já assistiram aquele filme O Livro de Eli. Sim. Aquele cara, ele tinha pessoas, né, que ele estava aquelas pessoas eram totalmente dependentes de um cara, e esse cara, ele buscava um livro que ele sabia que existia, mas esse livro, ele era diferente. E esse Eli, ele estava levando a Bíblia de um lugar para o outro, né, para que ela não se perdesse, não se difundisse. Mas aquele cara desejou tanto ter aquela Bíblia porque ele sabia que ele já coordenava pessoas, ele já dominava sobre pessoas, e ele sabia que com a Bíblia ele faria isso com mais intensidade. A Bíblia daria a ele um poder extra de convencimento, né? Então ele tentou até que pegou, e a gente sabe que não foi da forma que ele desejou, e ele alcançou aquela Bíblia, mas não produziu o que de fato queria. Por quê? Porque a Bíblia, ela estava em línguas, né? Estava escrita em braille. Mas o desejo que eu vi, né, que eu entendo daquele cara em desejar ter a Bíblia para manipular pessoas, né, o poder que a Bíblia, ela traz em si, né, a fundamentação que a Bíblia traz, e como ela é uma arma que pode tanto fortalecer como destruir. Verdade. Então a gente precisa ter essa consciência de fundamentação. A Bíblia, ela não é considerada como um travesseiro. Eu vi isso uma vez e eu fiquei, cara, é verdade. Mas ela é considerada como uma espada. Ela não vem com o intuito de afagar o meu ego, pelo contrário, ela vem com o intuito de separar, de fazer separação a tudo aquilo que não condiz com a vontade e a realidade de Deus. Sim. Sabe? E se isso vem nesse intuito, nossa ação pecaminosa, a ação herdada do Éden, do pecado, ela precisa ser diluída, ela precisa ser lançada por terra, para que eu encontre esse lugar em Deus. Sabe? Ela não vai vir de forma alguma. O próprio Jesus disse: olha, eu não vim para abolir, como o pastor Fábio falou aqui, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então Jesus, ele não veio para desfazer nada, ele veio cumprir e nos resgatar para um caminho mais que excelente nele, sabe? E ele não vai diluir seus princípios para tentar trazer um benefício para nós, com pelo certeza. Contrário. Né? Ele diz: olha, não cuideis que vim trazer paz, eu vim trazer guerra, espada. Sabe por quê? Porque eu quero tirar vocês dessa zona de conforto, desse mimimi que vocês vivem, e trazer vocês para uma realidade que vocês não se preocuparam e não se atentaram, né? Então isso vai nos gerar um verdadeiro confronto e desconforto para desconstruir toda a ação que nós julgamos muitas vezes ser tão forte, mas na realidade ela precisa se submeter a esse ambiente. É isso aí. Bom, nós vamos fazer agora uma pausa. Nós voltamos aí com esse nosso programa falando sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiência emocional. No próximo vídeo, fica conosco, a gente se vê.